Badiou no começo de Elogio ao Amor, que é tipo um diálogo proposto, uma entrevista, na verdade, proposta para com ele, né? Para poder se expressar sobre como ele concebe o amor, né? Pelo que eu entendi, pelo menos na introdução, porque isso aqui vai ser uma série de alguns vídeos, acho que 2 ou 3 talvez, sobre esse livro de entrevistas, que tem alguns aspectos interessantes, vários aspectos interessantes na verdade. Ele começa falando sobre uma suposta analogia, né, que pode haver entre uma noção de esterilização do amor e esterilização da responsabilidade, da nossa responsabilidade para com algumas noções sociais, né. Ele começa abordando que muitas vezes o filósofo, ou o papel desse intelectual, que se coloca como alguém intelectual que está, de certa forma, para além das coisas, que pode analisar as coisas, porque tem um determinado afastamento das coisas para poder analisá-las, né? Esse papel que por muitas vezes o filósofo faz, e aqui ele faz uma autocrítica, né? E pode ser lançado a qualquer filósofo, alguém que se pretenda como filósofo ou analisador da realidade, né? Essa noção de ser algo inevitável, né? O filósofo ele mesmo está para além dessa noção do amor, no sentido, creio eu, muito mais platônico, ligado a uma noção romântica do amor aqui, pelo menos do que eu interpreto, o direcionamento que o Badiou dá no começo do livro. Posteriormente ele pode até mostrar outras facetas, né, porque parece ser muito mais complexo do que essa questão de simplesmente um amor romântico que se reproduz, mas uma dessas facetas, mas baseado muito naquela noção do desejo do amor eros platônico, né, que se baseia na falta, que se baseia numa determinada perspectiva de abarcamento através de um ideal. Ou seja, o amor platônico é sempre direcionado por um sucumbir a um desejo através de um determinado esvaziamento de uma situação que nunca acontece, né? De certa forma. Mas, ao mesmo tempo, o amor ideal, né, que vai ser reverberado lá em O Banquete, né, que está relacionado com alguns dos aspectos fundamentais da filosofia platônica, ele deve ser buscado em outro sentido, não no sentido desse desejo, desse amor eros, né? Então, de certa maneira, o que Badiou vai levantar aqui no início do livro é justamente essa condição e esse antídoto que, de certo modo, esse aspecto moderno, esse aspecto da modernidade vai se debruçar sobre a concepção do amor de um modo geral, né? Como alguém que é esterilizado, como um discurso que de certa maneira vai se vender como uma esterilização desse amor, como um tipo de treinamento, né? Que vamos passar dentro dessa concepção da modernidade para poder nos mantermos afastados desse tipo de amor obsessivo, no qual sempre de certa maneira vai estar sendo direcionado por uma questão dessa busca, né? Dessa busca de abarcamento, de dominação do outro, de dominação pelo real, né? Que de certa maneira vai contaminar alguns filósofos, né? Que se detém essa questão, que se detém essa necessidade de sistematização da realidade, assim como o próprio Platão tinha, né? Assim como o próprio Badiou se pretende, né, essa sistematização, né, uma vontade de sistema, que é o que Nietzsche falaria, mas essa não é a questão, né? Parece que ele não vai seguir por esse caminho, mas ele vai tentar resgatar uma possibilidade de um determinado amor que possa se aproximar desse amor mais puro, no sentido de um amor eterno, de um amor que se conecte com essa ideia do ideal platônico como concepções fixas no mundo ideal, né? Que se aproxime pelo menos disso. E de certa forma estabelecer essa representação, esse afastamento, essa suposta esterilidade do filósofo ou de alguém que analisa ou que se debruça sobre o amor, né? Aqui ele chega até a mencionar Zygmunt Bauman como sociólogo do amor líquido e etc, como possíveis influências. Aqui na entrevista, o entrevistador comenta em detrimento aqui do Alain Badiou, né, que seria uma possível análise que estaria próxima disso, né, desse esvaziamento das relações por uma necessidade ou uma dificuldade de lidar com os impulsos daquilo que poderíamos entender como alma humana, ou essa impossibilidade de lidar com esses afetos, né? Essa impossibilidade de se descartar, de se colocar para além do amor, né? Da concepção humana, né? Ela traria esses dispositivos com o intuito de dominação, ou o intuito pelo menos de afastamento, no sentido de trazer um determinado conforto para com essas pessoas diante da realidade e diante dos seus próprios conflitos, né? Como o próprio vai dizer aqui posteriormente,
né? Inicialmente na parte 1 do livro, que é o Amor Ameaçado, que se chama O Amor Ameaçado, que é onde eu vou me deter para poder concluir esse vídeo aqui e posteriormente fazer alguns outros comentários, né? Então ele faz um comparativo que poderia se dar, inclusive, sobre a própria realidade, sobre o distanciamento da responsabilidade das reverberações sociais que as pessoas que se colocam através de lideranças públicas, né, através do próprio governo, através das próprias entidades sociais e instituições que tendem a não se responsabilizar pelas causas sociais que abarcam a sua própria realidade social. Parece que é o mesmo direcionamento que se dá através do amor, né, ou aquilo que se entende como amor, né. Ele cita dois termos aqui que associam uma coisa a outra, mas aqui ele está associando essa questão do social em detrimento das instituições. Que está colocando aqui sou eu, mas no livro ele exemplifica através de um amor. Ele usa dois termos: um amor com risco zero e uma guerra através do exército norte-americano, né, declarações de guerra constantes que o exército norte-americano detém contra vários outros países de menor estatura, com alguns determinados interesses. O discurso que esses americanos utilizavam, certo? Como uma guerra com morte zero, né? Ou seja, eu estou associando a uma concepção social que pode se dar a uma irresponsabilidade, uma esterilização dessa responsabilidade das instituições de um modo geral a nível governamental, certo? Aqui no Brasil, a essa associação de uma suposta violência sem violência, um suposto ato violento sem violência. Isso se dá muito sobre as regras que se estabelecem sobre nós de uma maneira desfavorável, que violam direitos básicos e que se declaram como apaziguadoras. Seria tipo uma esterilização dessa relação e dessa relação de responsabilidade. No mesmo sentido, o Badiou vai colocar que de certa forma nós aprendemos a lidar com aquilo que nós não conseguimos lidar, no caso o amor ou nossos impulsos ou aquilo que nos afeta, através desse risco zero, através dessa possibilidade de um determinado afastamento que se dá sobre uma mudança de como você vai se relacionar com o outro, colocando a responsabilidade no outro. Ou seja, a responsabilidade é do outro que não se adaptou de certa maneira a esse modo mais moderno de se relacionar, né? Se o outro se envolveu demais, se o outro de certa forma sucumbiu ao abarcamento da vida, algo que o tomou como paixão, como amor, a culpa é dele, que não soube se controlar. O mesmo discurso serve para um escapamento dessa responsabilidade social das instituições e principalmente das instituições governamentais do pobre, né? Se o pobre é pobre e está numa condição miserável, a responsabilidade é dele, que não sabe lidar com suas circunstâncias, né? Então se associa muito a questão do amor com risco zero e a guerra com risco zero, ou a instituição de políticas públicas violentas que se apresentam como soluções, ou como soluções pacíficas e agradáveis e humanitárias, quando na verdade elas se exercem de maneira totalmente divergente daquilo que elas pregam, né? Ou seja, um risco de morte zero, um risco de uma violação zero, que se dá na verdade por uma instituição da hipocrisia, do discurso contrário, né? E nesse sentido o Badiou também entende que esse risco zero se dá na perspectiva, se reverbera nas relações supostas que deveriam ser entendidas como amor. Então se sentir abarcado pelos seus próprios impulsos dentro de um relacionamento passa a ser algo vergonhoso, assim como ser pobre passa a ser algo vergonhoso, assim como ser violado passa a ser algo vergonhoso. Eles fazem esse paralelo, pode ser de certa forma talvez totalizador, né? Mas talvez ele esteja querendo provocar para uma reflexão para além disso, né, posteriormente. E aí vai ficar para as outras partes do vídeo, e por hoje é isso só. Obrigado.